Jornal da Mix. A gente costuma dizer que um relógio, o relógio ele não te pertence, ele está com você. Porque muito provavelmente a gente vai morrer em algum momento e o relógio vai passar para alguém, que é o que você falou. Sobre ser a primeira marca brasileira ou não, eu acho que a gente teria que revirar aí livros de história para poder cravar, tá? Mas o fato é que hoje ninguém está fazendo o que a gente está fazendo, que é ser uma marca independente, entendeu? Uma marca independente ela é uma marca que ela não está vinculada a grandes grupos, ela é uma marca que faz as coisas em pequenas quantidades. Então a gente desenvolveu um design, desenvolveu uma ideia de criar um relógio. E isso é uma coisa assim muito limitada, são 100 unidades, né? A gente trabalha sempre com encomenda. Então vamos trabalhar com a ideia de que a Statera é a primeira marca independente brasileira que está tentando se consolidar aí no mercado. Legal demais. Aqui vocês não têm um concorrente direto, né? Não tem ninguém fazendo o que vocês estão fazendo por aqui. Isso. Legal demais. E o Rafael, ele tem um sócio também, o Antônio Altamir dos Santos, é isso? Antônio Almir. Almir. Isso. Antônio Almir dos Santos. E os dois não trabalhavam com relógio, não sabiam como é que fazia um relógio. Eles simplesmente eram apaixonados por relógio. Me conta aí, a sua profissão, a do seu sócio, e como é que vocês vieram parar nesse mundo de fazer relógio? Essa história ela começa nos anos 80, pra falar a verdade, né? Eu e o Antônio, a gente tem uma amizade aí que já dura mais de 30 anos. Então a gente se conheceu, eu tinha 6 e ele tinha 4 anos. Por uma coincidência do destino, a gente foi parar no mesmo prédio e fomos criando essa amizade. Enfim, ele é veterinário, tá? Trabalha pra caramba, trabalha com plantão, o foco dele é atender ali os cachorrinhos que estão enfermos, enfim. E eu tenho uma empresa de tecnologia pro mercado imobiliário, né? A gente atende imobiliários e corretores com software de gestão, enfim. E a gente sempre teve, assim, muito apreço, assim, por coisas mecânicas, sabe? Eu sempre achei que a gente vem numa tocada, assim, no mundo onde as coisas estão ficando mais descartáveis, né? A gente compra o nosso iPhone novo, paga lá 6, 7, 8, às vezes mais de 10 mil reais, e daqui 2 anos esse iPhone, ele não... Você tem que trocar, ele é uma coisa que ele não vale mais, entendeu? Então a gente sempre foi apaixonado por relógio, obviamente, e a gente começou a pandemia, né? A pandemia trouxe novas ideias, a gente acho que saiu um pouco da caixinha ali, começamos a pensar em coisas novas. E a ideia de trazer um relógio foi mais ou menos isso. Basicamente a gente queria comprar um relógio, que era um relógio que a gente sempre achou muito bonito, enfim. E a pandemia, como com outros mercados, jogou o preço das coisas muito para cima, entendeu? E a gente começou a pesquisar, começamos a fazer contato. E nessas pesquisas, através das redes sociais, aí, que são ferramentas que elas te conectam com pessoas que muitas vezes você não teria essa possibilidade. Então a gente descobriu que na Europa e nos Estados Unidos existe um mercado gigantesco das microbrands. O que são as microbrands? São pequenas marcas que se organizam e conseguem colocar em prática um relógio ou mais relógios, coleções, enfim. E a gente foi por esse caminho, né? A gente foi por essa ideia de trazer e a gente foi mergulhando. Conhecemos um francês que é uma peça-chave nessa engrenagem, né? Fazendo um paralelo aqui. E esse cara simplesmente, num determinado momento, depois que a gente encheu o saco dele bastante, ele falou assim, eu vou apadrinhar vocês. Fiquem tranquilos. Ele pegou, me passou uma lista com 35 fornecedores. E a gente foi desenvolvendo esses fornecedores, entendendo o que seria mais palpável, né, pro país. Para você ter uma ideia, os relógios do Armand, que é esse francês, ele tem 2 modelos. Um custa 3 mil euros e o outro custa a partir de 9. Então ele trabalha com uma personalização muito grande, trabalha com pedras, e você pode montar, nenhum relógio dele é igual ao outro, então você vai ter um relógio que é só seu. Isso é chamado na relojaria de bespoke, que é uma palavra que traz a ideia do personalizado, né? E em cima disso a gente construiu o nosso, a gente tentou colocar, né, tudo junto para trazer um relógio que não fosse algo de um valor exorbitante, né? Mas obviamente o nosso grande foco era trazer qualidade. Quando você traz qualidade, você acaba sim trabalhando com um valor que não é barato, mas que dentro da possibilidade, dentro do que a gente colocou em prática dentro do relógio. Hoje, por exemplo, tem relógios de marcas super tradicionais, centenárias, enfim, bicentenárias, que usam a mesma máquina que o nosso relógio usa e que custam mais de 50 mil reais.
Então você vai conseguir colocar no braço um relógio assim que você não vai passar vergonha em lugar nenhum, sabe? Ele vai te colocar numa situação onde você vai estar bem, você vai estar bem servido. O não vai passar vergonha, ele foi tão modesto agora, porque o João Guilherme estava aqui no intervalo, no break, babando nos relógios. Lindos, maravilhosos. Eles têm uma pegada bem vintage, né? Eles têm uma pegada... e ao mesmo tempo traz um toque de modernidade também. E eu queria que você contasse pra gente, antes de falar sobre esse processo de fabricação, a diferença principal desse relógio mecânico e dos relógios que a gente vê tradicionalmente por aí. Na prática, o relógio mecânico ele vem de uma ideia de medição do tempo, onde os nossos antigos usavam várias técnicas, né? Acho que vários conhecem aí a técnica de colocar um palitinho no chão e acompanhar o movimento do sol. Lá atrás existiam muitos relógios de água, né? Então o cara fazia lá um tubo cheio de água e lá embaixo ele fazia um furinho. Quando o sol nascia, essa água começava a descer. Então quando fosse meio-dia e o sol estivesse lá em cima, automaticamente a água tinha que estar na metade do tubo. Então eles foram fazendo, né, calibragens para conseguir de fato medir o tempo. E esses dispositivos mecânicos, inclusive, eles foram essenciais nas navegações, nas descobertas. Então, isso traz uma herança, né? No começo dos anos 80, os japoneses, né, criaram o relógio movido a bateria, que é o relógio a quartz. E esse relógio, ele é sim uma evolução tecnológica, né? E com certeza são máquinas respeitadas na indústria, tá? E eles acabam transformando e fazendo com que a ideia do mecanismo de medição de tempo fique mais fácil. Então, o relógio a pilha, enquanto você deixa ele guardado na sua gaveta, na hora que você tira ele da gaveta, se ele ainda tiver bateria, ele vai estar funcionando com a hora certa, entendeu? Um relógio mecânico, por exemplo, o Cálculos, que é o nosso primeiro modelo, ele é um relógio de corda manual. Dentro do escopo de relógios mecânicos, a gente tem relógios de corda manual e relógios automáticos. O que são os automáticos? O Emerald, que é o nosso segundo modelo, é um automático. Então ele tem um rotor atrás que ele se move com o movimento do seu braço. E esse rotor faz com que a corda seja dada no relógio, entendeu? Mas, de qualquer maneira, tanto o relógio corda manual quanto o automático, eles têm uma reserva de marcha. O que é a reserva de marcha? É um tempo que ele fica funcionando a partir do momento que ele está estático. Então, cara, se você tem uma coleção, por exemplo, de relógio, você deixou lá na sua gavetinha bonitinha guardado, quando você vai pegar o relógio, ele vai estar parado. E aí isso é parte do ritual também, entendeu? Você vai pegar, você vai ajustar, você vai dar a corda, você vai ouvir aquele barulho, você vai sentir as engrenagens se movimentando ali ao dar a corda com a ponta dos dedos. Então, tudo isso vai se transformando, sabe? Todos temos rituais, né? Eu, por exemplo, acordei hoje pela manhã para vir para cá, me preparei, tomei um banho, fiz um café, peguei o meu relógio, dei corda. Então, são coisas assim que transformam, dão assim um charme pro negócio. A graça tá ali, né? Na prática, os dois vão marcar o tempo, entendeu? Você vai olhar, vai ser 8 horas da manhã, vai ser 15 para as 8, enfim. Mas acho que o que está por trás faz com que a coisa aconteça. E na prática, os relógios de quartzo quase mataram os relógios mecânicos, né? A Suíça, eles são muito famosos por trabalhar, obviamente, com relojoaria, são muito precisos, né? E quando os japoneses colocaram no mercado os relógios de quartzo, o mercado suíço, que não era muito organizado, ele balançou, sabe? Por quê? Porque eles tinham ali muita vaidade, muitas marcas uma contra a outra, pequenas empresas. E aí um cara lá, que foi uma figura central de tudo isso, que eu não vou lembrar o nome, ele criou a organização do mercado suíço de relojoaria em grandes grupos, né? Então hoje o maior desses é o grupo Swatch, que é dono da Omega e de outras marcas, e isso fez com que os suíços conseguissem trazer de volta o protagonismo da relojoaria, né? E hoje eles coexistem, entendeu? Eles coexistem. Então você pode ir comprar um relógio de quartzo e cada vez mais o relógio mecânico ele tem voltado a estar em evidência. Inclusive as pessoas hoje utilizando relógios, né? A gente viu aí nas últimas semanas várias matérias de pessoas que fizeram investimento em relógio e tiveram um resultado maior do que o da Bolsa, por exemplo, maior do que uma Selic. Entendeu? É óbvio que não são todas as marcas, né? Mas é um mercado que ele se consolida cada vez mais. A indústria vende cada vez mais e a gente quer ir nessa carona, né?
Porque eu acho que tudo que você faz primeiro, você sai na frente. Né? Com certeza. Então, assim, a Statera, ela tá num estágio embrionário, né? A gente tá começando agora. Tivemos encomendas do nosso relógio, coisa que a gente nunca pensou que ia acontecer, confesso. E agora a gente quer crescer. Vamos organizar para crescer e dar profundidade à marca, fazer cada vez mais coisas por aqui. E esse é o lance. Você tava falando que nasceu meio que por acaso, né? Nasceu como hobby, vocês gostavam de relógio. Vamos fazer um relógio, vamos ver o que vai dar. E nesse vamos ver o que vai dar, eles já venderam 80 unidades, é isso? Isso, 86 agora. 86, e contando. É isso, e são para pessoas que curtem muito. Então tem gente do mundo inteiro que tá comprando o relógio de vocês já, né? Exatamente. Ontem mesmo a gente vendeu um relógio para Portugal. E o legal de tudo isso é que as pessoas elas se identificam e trazem coisas pessoais para a compra do relógio, né? Então, em poucas vezes a gente vendeu a ordem numérica, natural. Então, são 100 unidades, mas eu posso comprar, sei lá, 82. De 001 a 100, mas você pode comprar o que tiver disponível, entendeu? Então, 90% das pessoas vieram com alguma coisa da própria vida. Por exemplo, o meu aniversário é 9/9, eu quero o número 9. Eu nasci em 1954, eu quero 54. Teve até um rapaz que comprou o relógio com a data do casamento. Olha lá. Legal demais. Tá então a gente conseguiu. E eu fiz questão de conversar com todo mundo, sabe? Todo mundo que comprou, eu liguei pro cara pra entender o motivo, né, do cara. Falei, cara, por que você tá comprando um relógio de uma marca brasileira que você nem conhece? E aí eu até aproveito pra puxar um gancho. Eu não sou um cara assim mais tecnológico, assim, quando, por exemplo, eu nem tenho um Instagram pessoal, eu não sou o cara assim muito de rede social, mas eu entendi a força dessas ferramentas, né? Mas eu também entendi um outro lado. Então, você começa a ter gente te apoiando, fala, pô, que legal, não sei o quê, mas também aparecem os haters, os famosos haters. Sempre eu nunca tinha lidado com isso, sabe? E aí me apareceu um cara lá, me fez uma pergunta assim, cara, pra que eu vou pagar 7 mil reais num relógio de uma marca que eu nunca vi se eu posso comprar um A, B, C, D com o mesmo dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou responder esse cara, né? Mas eu tenho que responder, né? Tá lá uma pergunta no conteúdo nosso. E aí eu fui, cara, expliquei pra ele assim, falei, primeiro que você não precisa comprar, né? Mas a ideia é que essas marcas que você citou, A, B, C ou D, elas são mega corporações que fabricam milhares, se não milhões de relógios por ano. E com isso eles conseguem preço mais baixo em tudo, em produção, em tudo. E a gente aqui é só uma marca brasileira tentando desbravar um mercado, fazendo uma série super limitada, né? Então, o que eu posso te oferecer, de repente, é que o relógio A, B, C ou D, você vai topar com várias pessoas com um dele igual no braço. O nosso só são 100, entendeu? Exclusividade. E aí essa minha resposta ao comentário, ela foi assim, muita gente foi lá e curtiu. Teve gente que veio no inbox me parabenizar pela resposta, sabe? Então o que a gente atrai, devagarinho a gente vai entendendo como que funciona esse mundo. Hoje tem pecinhas que vêm da Suíça, ali a mecânica vem da Suíça, tem algumas partes ali também da França e a montagem é toda aqui, mas a ideia é tornar esse processo totalmente maringaense. E isso não deve demorar não, né? Isso. Esse nosso primeiro relógio, ele é chamado de ST1, né? E o ST1, ele tem algumas variações, que são o Calculus, o Emerald e o Marine, que vem na sequência. E o ST1, ele é um MVP, né? Pra gente trazer pra ideia do mundo corporativo, ele é um mínimo produto viável. Por quê? Pra gente testar o mercado, entendeu? Eu precisava entender se pessoas comprariam um relógio com essa bandeira, né? Tanto que a gente trabalhou o nome do Brasil no mostrador, na marca. Boa. E a ideia é não se restringir, obviamente, ao mercado nacional e tentar alcançar voos maiores, né? Mas o nosso sonho é dar profundidade à marca e fazer cada vez mais coisas aqui. Eu acho que o movimento vindo da Suíça é algo que a gente ainda vai depender por algum tempo. Mas a gente já vem trabalhando aí nos bastidores para, em algum momento, começar a colocar os nossos dedos ali e conseguir entregar um produto mais profundo, né? Um produto, de fato, cada vez mais brasileiro, né? A gente recentemente fez uma parceria com uma engenheira suíça que
esteve vinculada a grandes marcas e juntos a gente está trabalhando em um projeto, né? E a ideia é trazer, de fato, esse projeto para cá e começar fazendo a usinagem de toda a parte de metal aqui no Brasil, mais precisamente em Maringá, né? A gente gosta muito dessa ideia de levar o nome da cidade, tá? É algo que na relojoaria independente é muito forte. E a gente vai nessa... Vamos mergulhar lá no fundo da piscina, né? Essa que é a ideia. É isso aí, gente.